Na aula de sistemas elétricos de potência de hoje, vamos falar sobre um dos principais equipamentos do sistema de transmissão e distribuição de energia elétrica, é o transformador. Em vídeos anteriores, nós falamos que as grandes usinas geradoras no Brasil geralmente se encontram longe dos centros consumidores. Então, seria necessário um sistema de transmissão para levar essa energia elétrica até esses centros urbanos. O problema é que os principais geradores de energia elétrica no Brasil geram energia numa tensão de nível em torno de 6.000 a 25.000 volts. E é necessário aumentar o nível dessa tensão para possibilitar uma transmissão com menores perdas. A energia gerada é então enviada para uma subestação onde terá seu nível de tensão elevado para alta tensão, que no Brasil parte de 230.000 volts e pode chegar a 600.000 volts. As linhas de transmissão transportam a energia em alta tensão até próximos dos centros urbanos, onde ao chegar na subestação rebaixadora, tem o seu nível de tensão reduzido para média tensão. A partir daqui já é iniciada a distribuição de energia elétrica nas tensões de 69.000 volts e 13.800 volts. Alguns grandes consumidores, como fábricas, shoppings, já são atendidos nesse nível de tensão. Pequenos consumidores, como residências e comércios, precisam ser atendidos em baixa tensão. E essa redução é feita pela subestação aérea. Pega o nível de média tensão e reduz para 220 ou 110 volts, dependendo da região. E o equipamento responsável por elevar e baixar essa tensão nas subestações é justamente o transformador, que a gente vai ver o princípio de funcionamento e algumas particularidades. Na aula anterior nós falamos sobre a indução eletromagnética, onde é possível gerar uma corrente elétrica aplicando-se um campo magnético variável em um condutor. O inverso também é verdadeiro. Se nós aplicarmos uma corrente elétrica em um condutor, em volta desse condutor é produzido um campo eletromagnético. É possível ainda aumentarmos a intensidade desse campo magnético se dispusermos o condutor em forma de espiras, construindo uma bobina. Entretanto, esse campo magnético criado por essa bobina ele será fixo se aplicado uma corrente contínua nessa bobina. O interessante é aplicar uma corrente alternada, porque a corrente alternada então vai gerar um campo magnético variável. E é exatamente um campo magnético variável que é interessante para realizar a transformação de tensão de energia elétrica. O transformador então será formado por no mínimo duas bobinas, onde a bobina primária será aplicada uma tensão alternada, e essa bobina então vai gerar um campo magnético variável. Esse campo magnético variável atinge a bobina secundária, induzindo uma corrente elétrica nessa bobina. É dessa forma então que o transformador pega uma tensão de valor X que é aplicada no enrolamento primário e transforma em uma outra tensão de valor Y, disponibilizando então no enrolamento secundário. Observe esse esquema simplificado de um transformador no qual nós temos o núcleo de ferro em formato retangular. Temos também a bobina do primário e a bobina do secundário. Nesse esquema nós aplicamos uma tensão alternada no enrolamento primário. Esse enrolamento primário ele vai gerar um campo magnético no qual também nós podemos observar as linhas de fluxo dentro do núcleo de ferro. Esse é o motivo de utilizarmos o núcleo de ferro. Ele tem a função de concentrar as linhas de fluxo magnético que de outra forma iriam se espalhar, se dispersar pelo ambiente. E o núcleo de ferro faz com que elas se concentrem, que nós chamamos de circuito magnético. Esse circuito magnético aumenta a eficiência, de forma que maior parte do fluxo magnético que é gerado pelo primário corte os condutores do enrolamento secundário. O enrolamento secundário, então, ao ser cortado pelas linhas de fluxo que são variáveis do campo magnético, então ela vai gerar
um potencial aqui nos terminais de secundário que podem ser aproveitados para acionar qualquer carga que esteja conectada nesses terminais. Nós chamamos então de transformador elevador aquele transformador que pega uma tensão e aumenta ela, e transformador abaixador o que abaixa a tensão. O que vai definir se a tensão no secundário vai ser maior ou menor do que o primário é exatamente a relação de espiras. É a quantidade de espiras no primário e a quantidade de espiras no secundário, seguindo a seguinte equação. A fórmula é bem simples, onde nós temos a relação de tensão e a relação de espiras. A relação de tensão é a tensão aplicada no primário do transformador dividido pela tensão que é obtida no secundário. Essa relação de tensão é igual ao número de espiras que eu tenho no primário dividido pelo número de espiras que eu tenho no secundário. Isso aqui é chamado de relação de espiras, em muitos lugares nomeados apenas pela letra N. Vamos para uma questão simples. Um transformador com núcleo de ferro operando em uma linha de 120 volts possui 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário. Calcule a tensão nos terminais do secundário desse transformador. Então nós temos que a tensão no primário, que é o V1, ele falou que é 120 volts. E esse primário possui 500 espiras, enquanto que o secundário, o N2, possui 100 espiras. Ele pede para calcular então quem é o V2, que é a tensão nos terminais do secundário. Aqui é muito simples. V1, que é 120 volts dividido por V2, que é o que eu quero achar, vai ser igual a 500 número de espiras no primário dividido por 100. Faço a eliminação. Então nós temos que o V2 vai ser igual ao 5, que está aqui passa dividindo, o V2 está aqui embaixo, passa multiplicando, né? V2 vai ser igual a 120 dividido por 5. O V2 vai ser igual, então, 24 volts. Mais uma questão. Um transformador possui uma relação de espiras de 1 para 5. Ou seja, eu tenho um N, cuja relação de espira é 1 para 5. Se a bobina do secundário tiver 1000 espiras, ou seja, o N2 tem 1000 espiras, e for aplicada uma tensão de 30 volts no primário, o V1 então é 30 volts primário. Calcule a tensão no secundário do transformador. Ele pergunta quem é o V2 e calcule também a quantidade de espiras no primário. Quem é o N1? Vamos então calcular a tensão no secundário. Bem, V1 dividido por V2, que é a nossa relação de tensão, ela é igual à relação de espiras. Eu tenho que o V1 é 30 volts, o V2 é o que eu quero achar, e N é a relação de espiras, que é de 1 para 5. V2 vai ser igual a 30 vezes 5, V2 é igual a 150 volts. Para encontrar a quantidade de espiras no primário, a gente pode utilizar a relação de espiras diretamente. N1 dividido por N2 é igual ao N. N1 é o que eu quero achar. O N2 é a quantidade de espiras no secundário, que é 1000. Isso aqui é igual à relação de espiras que foi dada, que é 1 para 5. O N1 então vai ser igual a 1000 dividido por 5. A quantidade de espiras no primário vai ser, então, 200 espiras. Então, deu para perceber que dá para saber se o transformador é elevador ou abaixador observando a relação de espiras. Se a quantidade de espiras no secundário for maior que a primária, nós teremos um transformador elevador de tensão. Se a quantidade de espiras for menor no secundário em relação ao primário, nós teremos um transformador abaixador de tensão. Em suas diversas aplicações podem ser encontrados em diversos. Temos os transformadores de potência, utilizado em grandes subestações elevadoras e abaixadoras no sistema de transmissão e também em grandes indústrias como as refinarias de petróleo.
Os transformadores de distribuição, facilmente encontrados nos postes de eletricidade e também nas subestações de indústrias e grandes consumidores. Temos transformadores de uso comum e eletrônico, que são transformadores menores para ligar eletrodomésticos e utilizados em circuitos eletrônicos também. Apesar dessa ser a principal função de uso dos transformadores, não é a única aplicação. É usado também para alteração de fases no sistema elétrico. Em subestações é utilizado com transformador de medidas, ele transforma corrente e transforma tensão para possibilitar a medição das grandezas elétricas. Também é utilizado como isolador galvânico. Sobre os transformadores isoladores, eles têm uma relação de transformação de 1 para 1, ou seja, eles não elevam e nem abaixam a tensão. Na verdade, esse tipo de transformador é usado para separação de circuitos, utilizando o princípio da isolação galvânica que os transformadores eletromagnéticos possuem. Essa propriedade, ela impede, ela filtra ruídos de energia elétrica do lado secundário passem para o lado primário e vice-versa. Esse é um método eficaz para que as correntes e ruídos indesejados passe entre os dois lados do transformador. Uma outra propriedade é a alteração de fases, muito utilizado nas áreas afastadas e em áreas rurais, onde é possível observar com muita frequência o uso de transformadores monofásicos que pegam apenas uma fase e transformam em duas fases mais um neutro. Esse tipo de transformador ele recebe uma linha de 13,8 kV no seu lado de alta e no lado de baixa ele sai com duas fases e um neutro aterrado diretamente no poste. Se você fizer a medida de tensão entre uma fase e o neutro, você vai ter os 110 volts. E se você fizer a medida de tensão entre as duas fases, você vai ter 220 volts. Isso é possível devido à inversão dos enrolamentos dentro do núcleo do transformador. No esquema aqui nós vemos o enrolamento de alta tensão, no seu sentido normal. Nós temos dois enrolamentos do lado de baixa tensão. Um enrolamento normal, que eu vou ter 110 volts normalmente, e uma segunda bobina, cujo sentido de enrolamento dela no núcleo é invertido em relação ao primário. Dessa forma, é possível se obter uma tensão de 110 volts negativa, podemos dizer assim, na qual nós temos mais 110 e menos 110. Se eu fizer a diferença de tensão entre um e o outro, eu vou ter o que? 220 volts, tá bom? É claro que um dos terminais dessas bobinas, eles vão estar aqui aterrados para poder criar o meu neutro. Uma outra aplicação são os transformadores de medição. Por exemplo, circuitos de alta tensão e alta corrente, por questões de segurança e até mesmo de conveniência, não são feitas medidas diretamente. São utilizados transformadores para reduzir as tensões e as correntes para fazer uma medição indireta. Na verdade, o que é medido é a tensão reduzida ou a corrente reduzida por esses transformadores. São utilizados os T6, os transformadores de corrente, para medição de corrente, e são utilizados os TPs, transformador potencial, que reduz a tensão para possibilitar a medição dessas tensões. Nessa figura nós podemos observar os T6 e TPs, geralmente utilizados em subestações. Essa aqui é a imagem de um cubículo de medição dentro de uma subestação. É possível observar nessa imagem alguns TPs e T6 também aqui embaixo. Os TPs aqui são responsáveis por reduzir a tensão para medição. A medição que é feita aqui pelo medidor do lado externo. E os T6 logo aqui atrás, eles são responsáveis por reduzir a corrente, que também será medida pelo medidor
do lado externo. Existem também os transformadores de corrente não invasivos, mostrado aqui nessa imagem. A diferença dele para o TC comum é que o TC comum, o invasivo, para a instalação é necessária o seccionamento do barramento, que é exatamente o que acontece aqui, né? Veja que o barramento vem por aqui, tá? Interligado no primário do TC, e em seguida ele tem que ser seccionado para a saída do TC. Já o TC não invasivo não é necessário esse seccionamento. O condutor ele entra pelo meio do orifício do TC como se fosse um alicate amperímetro e dali é feita a medição. Esse tipo de TC não invasivo é geralmente utilizado em quadros de comandos de máquinas e motores elétricos dentro da indústria que possuem uma alta corrente, né? E por esse motivo não poderiam ter suas correntes medidas diretamente. E aí é utilizado dentro do quadro esses TCs aqui para fazer a medição. Vamos falar então da relação da corrente dentro do transformador. Porque eu falei para vocês que o objetivo dos transformadores nas subestações elevadoras, né, para transportar a energia para os centros urbanos, o objetivo é aumentar a tensão, correto? Mas por quê? Exatamente porque quando elevamos a tensão de um circuito, automaticamente nós reduzimos a corrente elétrica dele. Ao reduzir a corrente elétrica, logicamente, nós vamos precisar de cabos menores, né, para transportar essa energia. Nós teremos menos perdas por aquecimento nesses cabos, tá? Então aí tem várias vantagens do aumento da tensão, né, para transmitir a energia elétrica. Então percebam que a relação de tensão e a relação de corrente, elas são inversamente proporcionais. Nós elevamos a tensão para reduzir a corrente elétrica. E é isso que nós vamos ver agora, a relação de corrente nesse transformador. Assim como na relação de tensão, nós temos uma equação bem simplificada para a relação de corrente. De um lado da equação, nós temos a relação de corrente, onde a corrente do secundário do transformador dividido pela corrente do primário do transformador é igual ao número de espiras do primário dividido pelo número de espiras do secundário. Ora, nós sabemos que N1 sobre N2 é exatamente a relação direta de tensão, né? V1 sobre V2. E veja aqui que a relação de tensão ela é invertida quando comparamos com a relação de corrente, I2 sobre 1. Então nós podemos fazer uma comparação direta, né? I2 sobre 1 é exatamente igual a V1 sobre V2. Trazendo isso para cá, nós temos que I2 sobre 1 é igual a V1 sobre V2, multiplicando em x esses dois termos aqui, né? Nós vamos ter que V2 vezes I2 é igual a V1 vezes I1. Ora, isso aqui é exatamente o que? A fórmula da potência, né? Ou seja, a potência no secundário do transformador é igual à potência do primário. Isso, pessoal, considerando um transformador ideal, que não tem perdas. Porém, nós vamos ver que o transformador tem perdas, tá? Tem perdas por aquecimento, perdas por dispersão do campo magnético, tá? Mas um transformador ideal, na teoria, a potência do primário é igual à potência do secundário. Para finalizar essa aula, vamos fazer esse exercício aqui. Quando o enrolamento do primário de um transformador opera com 120 volts, ou seja, V1 é igual a 120 volts, a corrente no enrolamento primário é de 2 amperes. O I1 é igual a 2 amperes. Calcule a corrente no enrolamento secundário. Então, a corrente do secundário é o que eu quero achar. Se a tensão fornecida no secundário for de 600 volts, V2 é igual a 600 volts. Ele também pergunta qual é a relação de espiras desse transformador. Quem é o N? Bem, nós podemos utilizar a relação direta da tensão e corrente, onde V1 vezes I1 é igual a V2 vezes I2. V1 é 120 e o I1 é 2. V2 é 600 e I2 é exatamente o que eu quero achar. Então, o I2
vai ser igual a 120 vezes 2 vai dar 240, dividido por 600. 24 dividido por 60, e 2 então será igual a 0,4 ampere. Ele ainda pergunta também qual é a relação das espiras desse transformador. Bem, o N, que é o N1 sobre N2, é V1 sobre V2. Nós temos o V1, que é 120, nós temos o V2, que é 600. 120 dividido por 600 será, a relação de espiras então é 0,2. Essa relação de espira não tem medida, né? Não tem unidade de medida. Espira dividido por espira não é nada. Então, pessoal, veja só. Nós temos aqui um transformador elevador de tensão, correto? A tensão no primário era 120 e nós aumentamos para 600. Não é isso? Então, elevador de tensão. Porém, quando falamos de corrente, a corrente no primário era 2 amperes e passou a ser 0,4. Então, nós tivemos o que? Uma redução da corrente. Veja como é inversamente proporcional, né? Quando elevamos a tensão, nós reduzimos a corrente.